Pronto, agora foi. Eh, então é isso, tá? A apresentação, a gente vai começar, ao invés de literalmente começar com o terceiro capítulo, com o primeiro parágrafo, a gente vai entender e falar sobre apostasia, para que o capítulo, ao ser lido, tenha mais sentido e significado real do que ele está falando, ok? Vamos orar então. Santo, santo, maravilhoso, grande eu sou. Estamos nesse momento mais uma vez entrando em tua presença pela fé, reconhecendo nossa condição de o quanto precisamos de ti, reconhecendo nossa condição de muitas vezes filhos rebeldes, desobedientes, muitas vezes distante do caminho que é deixado revelado na palavra para que sigamos. Mas estamos aqui declarando que temos a Ti como nosso único Deus, temos a Ti como base para a nossa fé, para a nossa esperança. Então, estamos também agradecendo por mais essa oportunidade de misericórdia concedida, oportunidade de arrependimento, oportunidade de estarmos unidos no mesmo propósito, de conhecer o teu caráter através da leitura, do estudo das Escrituras, dos testemunhos. Só temos verdadeiramente que agradecer e, com gratidão, pedir, clamar, que não solte a nossa mão, que nos sustente, que não permita que sigamos por caminhos que nos levem à perdição. Nós queremos encontrar a porta estreita, andar no caminho estreito e fazer de fato a tua vontade, não a vontade do mundo, mas a tua vontade, revelada na palavra. Nos capacita a isso, nos ajuda, nos guia, nos sustenta. Queremos nos colocar em tuas mãos como um vaso nas mãos do oleiro, para que seja quebrado, para que seja, melhor dizendo, refeito e que surja das tuas mãos um vaso para a honra e glória do teu nome. E o que venhamos a fazer, comer, beber ou qualquer outra coisa, seja feito para a glória do Senhor. Obrigada, Pai Santo. Fala conosco através desse estudo, faz-nos entender de fato o que significa apostasia e se, ao entender, ao estudar, enxergarmos nossa condição de muitas vezes, em alguns momentos também, está dentro dessa realidade, que a tua misericórdia nos cubra. Permitamos que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Obrigada por mais essa oportunidade. Fala conosco, visita cada um aqui presente, cada família representada, os que estão ouvindo, assistindo em algum momento essa mensagem, esse estudo, e salva-nos para o teu reino. Com perdão de todos os nossos pecados, também te pedimos que visite os enfermos, as famílias enlutadas, e fala conosco. Abre, Senhor, os nossos olhos. É o nosso pedido, é a nossa oração. Em nome do teu Filho, o Messias, que te agradecemos. Amém. Amém. Bom dia, bom dia. Como eu falei aqui, para quem já tinha chegado antes, ao invés da gente entrar logo no parágrafo 1 do terceiro capítulo, ou do capítulo 3, nós vamos entender um pouquinho sobre a apostasia, o significado, porque é o tema central desse capítulo.
como começou, o que aconteceu, que a gente já viu até um pedacinho desse como começou exatamente no capítulo anterior, aonde falava sobre, eh, os fiéis que eram fiéis de aparência, né, que estavam ali, mas não tinha mais a pureza, não viviam mais a pureza do evangelho. E aí é onde a gente vê que, começou porque abriram mão da fé pura, começaram a aceitar doutrinas erradas, cerimônias idolátricas foram incorporadas ao culto, e aí um grande número de seguidores, de supostos, né, de seguidores de Cristo, aceitaram tudo isso. Então começou, a gente já viu um pouquinho exatamente lá no capítulo passado. Mas vamos lá. Ora querida, o que é apostasia? Apostasia é o abandono da verdade. A verdade que é revelada pelo Eterno especialmente, né? Olha lá, apostasia é o abandono da verdade revelada pelo Eterno, especialmente por alguém que já conhecia e aceitava essa verdade. É quando uma pessoa ou um grupo se afasta dos ensinos bíblicos verdadeiros e passa a seguir ensinos falsos, tradições humanas ou doutrinas contrárias à Bíblia. Aqui está o resumo claro do que significa apostasia. Um exemplo fácil para a gente entender. Imagine alguém que conhece a Bíblia, crê que o Altíssimo é o único digno de adoração, mas depois começa a adorar imagens, posição, ou seja, posições, né, e pessoas. Então, se eu tiro a adoração ao único que é digno e começo a adorar pessoas, líderes, posições, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou, né, o fulano tá aqui, mestrado, doutorado e tudo que é errado e tal, e coloca, né, lá em cima, ou imagens, ou adorar cargos, dinheiro, tudo isso desvia, mas conhece a Bíblia e sabe que o único digno de culto, de adoração e de louvor é o Eterno. Então, segue costumes religiosos que contradizem a palavra e ainda diz: está tudo bem. Deus entende, ele sabe, está tudo certo, fique tranquilo. Isso é apostasia. Trocar a verdade bíblica por mentiras agradáveis, que, como é que diz? Que agradam o eu, né, cheio do eu, só para se sentir confortável, alimentar o eu e ou para agradar aos outros. Não, o pessoal gosta de mensagem assim, que fale da graça, que fale do amor. Vamos nos unir. Para que falar de diferenças? Vamos nos unir no amor, uhum, na verdade. Olha que lindo. E aí acaba fazendo o quê? Trocando verdades essenciais, bíblicas, por essas coisas que agradam o eu, que amaciam o eu. Um exemplo na Bíblia. O apóstolo Paulo falou sobre a apostasia em 2 Tessalonicenses 2:3, que ali fala sobre o encontro, né, com Cristo, com o Jesus, com o Messias, quando voltar, mas que isso não vai acontecer sem que antes venha a apostasia, e seja revelado, se manifeste o homem do pecado. Ele profetizou que muitos se afastariam da fé verdadeira, que a gente estudou ontem, entender um pouco mais sobre isso, a emuná, e que esse afastamento abriria caminho para o surgimento de um sistema religioso enganoso, que se colocaria no lugar do Altíssimo. E esse sistema, a gente sabe por quem é dirigido,
É dirigido por um ser que lá no passado, lá quando a gente nem imagina o tempo, no céu disse que: "Serei semelhante ao Altíssimo, colocarei ali, em cima das mais altas nuvens", né, "e serei semelhante ao Altíssimo". E lá com esse desejo ele foi expulso do céu, e ao vir para a terra, começou como nós vimos no capítulo passado, começou a trabalhar, né, na mente de pessoas que permitiram, de pessoas que se diziam cristãs, mas era tudo de fachada. Por quê? Porque ao mesmo tempo que vestia a camisa da religiosidade, do cristianismo, sendo ali chamado de povo de Deus, chamado de fiéis, chamado de igreja de Deus, se desviaram, né? Começaram a aceitar coisas, doutrinas humanas, então se apostataram por causa desse sistema religioso enganoso. Mas vamos entender mais um pouquinho. Então até aqui, um resumo simples do que significa apostasia é deixar a verdade do eterno para seguir mentiras, mesmo sabendo que o que é certo. Isso aqui é bem profundo, simples, mas profundo. Por quê? Porque hoje nós temos a luz aí sobre diversas coisas que estão na escritura, sempre estiveram lá, mas que não era trazida para nós, entende? E aí agora a gente vai pega essas verdades e diz: "Não, isso aqui não precisa". Certo, tudo bem, tá aí, mas não precisa. Hoje estamos num novo tempo, hoje estamos na é tudo diferente. É 2025. Mesmo sabendo que não é verdade, mesmo sabendo que é válido, porque são princípios, são normas do eterno, mas aí aceita mentiras, aceita enganos, aceita doutrinas pagãs, né, para poder agradar. Então a apostasia é para poder agradar o eu, então a apostasia é deixar a verdade do eterno para seguir mentiras, mesmo sabendo o que é certo. E o pai da mentira a gente sabe muito bem quem é, ok. Aí a gente fala muito assim, ou ouve falar, né: "Ah, porque a igreja romana é apóstata", é verdade. Vamos lá, aí tem uma pergunta aqui: a igreja romana é considerada apóstata? Resposta: sim, é considerada. Por quê? É considerada apóstata porque conheceu a verdade, misturada com a igreja cristã primitiva. Ela nasceu dali, vamos dizer assim, então ela conheceu a verdade, tanto conheceu a verdade que, para mudar, a gente vai ver isso no parágrafo 10, para mudar os mandamentos, tirar o segundo, aí dividir o último em 2 para ficar de novo 10. Ela teve que conhecer a verdade, o que era verdadeiramente em Êxodo 20 e os 10 mandamentos. Então ela conheceu a verdade no sentido de que as pessoas, né, a direção, a quem estava no comando romano ali, se misturou, a gente sabe através de Constantino, a gente vai ver isso já já, e declarou que era um cristão, e aí começou a mistura. Mas eles conheceram a verdade, ok? Porém, recusou a verdade. Ao longo dos séculos, substituiu ensinos bíblicos por tradições humanas, adotou práticas pagãs e se colocou acima da autoridade das Escrituras. Perseguiu os fiéis que desejavam manter a verdade bíblica. A gente viu isso desde lá do primeiro capítulo, advertências, a destruição de Jerusalém, que apontava para a destruição do final do mundo. A gente viu no capítulo 2, né, a perseguição literalmente dos mártires, dos fiéis, que eram perseguidos por causa da verdade. E isso se encaixa perfeitamente na definição de apostasia.
afastar-se da verdade revelada pelo Eterno, mesmo tendo sido parte dela. Vai observando, ok? Então ele ali, se uniu, né, com aquele povo fiel, que era a igreja de Cristo, mas depois que o fiel viu e começou a entender e enxergar que essa, intitulada também agora no momento ali através da decisão de se unir a Constantino, começou a introduzir doutrinas erradas. Que esses fiéis fizeram? Se separaram e falaram: "Não, aqui não vai dar para a gente adorar o Eterno do jeito que ele pede não, tá muita coisa misturada aqui, vamos sair", e aí muitas pessoas saíram um pouquinho e foram se reunir, ou seja, afastaram-se da apostasia, não aceitaram a apostasia para adorar de fato como o Eterno, pediu e revelou através da sua palavra. Então, isso se encaixa perfeitamente na definição de apostasia: afastar-se da verdade revelada pelo Eterno, mesmo tendo sido parte dela. Vai observando, vamos seguir. Ela se aliou, né, aos falsos crentes, ou seja, quem aceitou essa instrução de adicionar coisas ao culto, que deveria ser voltado somente para o Eterno, e começou a adicionar elementos ao culto, que deveria ser de pura adoração, que deveria ser, para a honra e glória do Eterno, e começou a ser para a honra de coisas, de pessoas, de cargos, e isso fortaleceu seu sistema de engano, quando ela se aliou com os crentes, com os possíveis, né, com os aparentes cristãos. E eles aceitaram. Então a igreja romana se uniu a pagãos convertidos nominalmente e a falsos cristãos que recusaram a simplicidade e a verdade do evangelho. Essa mistura entre verdade e erro criou um sistema religioso poderoso que o que é que esse sistema fez? Porque agora ele já veio com toda a pompa, né, do nome que tinha, da como é que diz? Da imagem que tinha, e aí encontrou um outro grupo que se dizia crente, cristão, seguidor do grande Messias, e começou agora com esses falsos cristãos que viviam em forma de religiosidade e aparência, a colocar coisas, a adicionar coisas no culto. Então, adotou prática do paganismo, trazendo o culto o quê? A imagens, veneração de relíquias, dias festivos, culto no dia do sol e etc, e etc. E esses falsos cristãos, aceitando tudo para fazer a política da boa vizinhança. Nós agora temos ao nosso lado o poder do mundo político e religioso grande, então vamos continuar. E aí esses falsos cristãos aceitaram, foram aceitando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, eles corromperam doutrinas fundamentais, como a salvação pela fé, a mediação única do Messias, os 10 mandamentos, os tempos, Daniel 7:25, e etc, etc. Ou seja, corrompeu doutrinas fundamentais. Perseguiu os verdadeiros crentes. Quem são esses verdadeiros crentes? Aqueles fiéis, a igreja do Messias, que saiu, que se uniu, que se fortaleceu, que foi perseguido, que morou dentro das catacumbas durante um tempo, que foi levado para o Coliseu, que foi morto, que foi queimado. Então, agora, essa grande igreja formada através dos poderosos de Roma e do paganismo falso, ou melhor, do cristianismo falso, perseguiu os fiéis, o povo, a igreja.
ok? Os discípulos, especialmente durante a Idade Média. Então, o resumo profético até aqui, sobre a aplicação à Igreja Romana. O homem do pecado, sistema que se exalta como se fosse o Altíssimo, segundo Tessalonicenses 2, verso 3 e 4. Mistério da iniquidade. O que é isso? É uma mistura da verdade e engano já operando nos dias de Paulo. Então, ele viu ali isso claramente, por isso ele falou ali, né, inspirado pelo Espírito Santo em 2 Tessalonicenses. Mulher prostituta de Apocalipse 17 representa uma igreja, um povo. Lembra aqui, igreja, povo, que se corrompeu, influente e poderosa. Então, ela é influente, essa mulher prostituta, ela é poderosa, ela tem a média, uma ligação, fez a média com os poderosos do mundo, com os influentes. Muito bem. E também pisou na lei e nos tempos. Daniel 7:25. A tentativa de alterar o sábado e introduzir dogmas humanos. Essa tentativa foi um sucesso, porque muitos cristãos perseguidos, para não perderem sua pompa, o que fizeram? Adotaram esses dogmas, aceitaram e passaram a cultuar no domingo. E é interessante porque a história, se vocês forem procurar e pesquisar aí profundamente, por que hoje, né, vamos trazer para os dias de hoje, alguns desses povos que se diz cristão evangélico aceitam de boa o culto no domingo, porque é a mesma ideia lá do passado. Então, o que aconteceu? Quando a perseguição sobre os fiéis verdadeiramente começou, esses falsos cristãos pensaram o seguinte: não, a gente sabe que é o sábado, mas a gente também faz no domingo, porque aí a gente fica de boa com Deus e com o mundo, com Deus e com, né? Então tá tudo certo, a gente faz os 2 dias, pronto, qual o problema que é nisso? Eu estou fazendo no dia certo, no sábado, dia do eterno, do Senhor. Então, fazer no domingo é apenas um adendo, cuidado. Cuidado, porque aí é onde mora o perigo, ok? Então essa tentativa de mudar os tempos e a lei, ela não só ficou numa tentativa, como verdadeiramente aconteceu. É uma realidade para nossos dias também. Então, a Igreja Romana é apóstata, pois ela não aceitou a verdade, aliou-se a falsos crentes e a poderes seculares para manter sua influência. Observa, viu? Perseguiu os fiéis que quiseram permanecer firmes na palavra, né, do Eterno, na palavra de Deus, cumpre a profecia como parte do sistema do homem do pecado. Não como algo isolado, mas como a obra-prima do engano de Satanás. Isso a gente vai ver em todo o grande conflito. Então, o que a gente percebe? Essas características hoje está só, ou melhor, só encontramos na Igreja Romana, de não aceitar a verdade, de aliar-se a falsos crentes e a poderes seculares para manter sua influência. Será que é só em Roma que a gente vê isso? Será que é só em Roma que perseguiu ou Não. persegue os fiéis que quiseram permanecer firmes na palavra de Deus? Então essa profecia se cumpre, tá? Hoje também, nos nossos dias. Então vamos lá. Aí, na situação do povo cristão, que é o povo fiel, que é a igreja de Cristo atual, vamos ver, observa, que as mesmas características proféticas que se aplicaram à igreja romana estão se repetindo ou se refletindo hoje em muitas igrejas, ou seja, no meio deste povo.
que se diz cristão, que veste a camisa, que não falta um culto, que faz tudo, entre aspas, certinho, na visão de que temos que fazer, porque aí a gente fica de boa na lagoa, especialmente no contexto da apostasia dos últimos dias. E o Espírito de Profecia fala muito em adventistas nominais, né. Fala muito por quê? Porque muitos, agora trazendo para a nossa realidade, a gente vê que, existe essa mistura também, né, que muitos, como diz Isaías 4, nós queremos usar o teu nome, entende? Mas quando você vai para a base, como esse povo surgiu, como esse povo se uniu no início, as doutrinas que são os pilares da fé foram colocadas de lado, de canto, e foi agora adicionado dogmas humanos para poder, crescer e surgir esse homem da iniquidade. Eu estou falando no geral, em todos os meios que se diz evangélico, tá. Olha só. Então, baseado em Daniel, 2 Tessalonicenses e Apocalipse. O elemento profético, a aplicação histórica e a aplicação atual. Então vamos ver aí. Homem do pecado, sistema que se exalta como Deus, colocando o Papa como infalível. E hoje, no meio cristão moderno, se aplica em igrejas que exaltam líderes, pastores ou apóstolos como autoridades espirituais absoluta. Observa o tempo do passado com agora. Mistério da iniquidade, mistura de paganismo com cristianismo desde os dias de Paulo. Desde antes, na verdade, né, mas aqui a gente está dando um contexto por causa do tempo da perseguição, quando começou o cristianismo depois que Jesus subiu ao céu. E hoje, igrejas que misturam verdade bíblica com doutrinas populares, emocionalismo, entretenimento e filosofia secular, festas pagãs e etc. Tá aqui, a gente vendo um paralelo entre essa igreja que surgiu no passado, esse povo que se dizia cristão, dentro da pessoa ali do Constantino, vamos dizer assim, e agora com as igrejas modernas. Mulher prostituta de Apocalipse 17 representa a igreja corrompida, rica, com influência sobre líderes mundiais e multidões. E hoje, igrejas que se tornaram empresas religiosas, vendem bênçãos, fazem acordo com governos, vai observando, buscam status e popularidade. Mudança dos tempos e da lei. Lá no passado, mudança do sábado para o domingo, alteração dos mandamentos e calendários e festas. E hoje, igrejas que ignoram o sábado bíblico, que cultuam no primeiro dia da semana, aceita versões adulteradas da Bíblia, isso aqui também é muito sério, e relativizam a lei de Deus e seu calendário. Percebe? Então, a mudança dos tempos, lá em Daniel 7:25, a mudança dos tempos ou da lei. Então, está dentro dessa realidade também nos nossos dias. Por que igrejas que ignoram o sábado bíblico e cultuam no primeiro dia da semana? Porque hoje, no nosso meio, trazendo agora para nós, lembrando que essa mensagem do, do, desse livro é uma mensagem mundial para todos os povos. Então, também devemos trazer para nós, nos incluir. Então, igrejas que ignoram o sábado,
cultuam no primeiro dia da semana. Mas aqui também se encaixa nessa mudança dos tempos e da lei, igrejas que não ignoram o sábado, mas que também agora literalmente estão cultuando no primeiro dia da semana. Aceitam versões adulteradas. Se você falar que tem uma Bíblia que a versão é King James, misericórdia, não, não aceito. Eu só aceito a Bíblia da Sociedade Bíblica ou a Bíblia nova, com a versão nova, com a linguagem de hoje, com não sei o que, sabe? Vai observando. Vamos lá. Então, o que isso tudo mostra? A profecia não se limita ao passado, ela revela que a apostasia continua, agora de forma mais sutil, dentro das muitas igrejas cristãs que afirmam seguir Jesus. Porque dentro das muitas igrejas, ou seja, no meio do povo que se diz cristão, porque dentro dessas muitas igrejas tem pessoas, povo, tem fiéis que afirmam seguir a Cristo e não rejeitam, tá? Não rejeitam a autoridade da Bíblia, não rejeitam a lei toda, não rejeitam a verdade sobre o juízo e o santuário, e não rejeitam a distinção entre a igreja do Messias e do mundo. Esses são os fiéis. Porém, agora eu vou voltar. A profecia não se limita ao passado, ela revela que a apostasia continua agora de forma mais sutil dentro deste povo, tá? Que afirma seguir a Cristo, mas rejeita a autoridade total da Bíblia. Não, isso pode, isso não pode. Estamos no Novo Testamento, estamos agora, sabe? A lei de Deus, a lei da Torá, não, isso aqui não precisa, isso aqui foi para o judeu, isso aqui é do passado. Não quer mais ouvir falar sobre o juízo, que está dentro da realidade da primeira mensagem angélica. Vinda é a hora do seu juízo. Não fale de juízo, não fale. Tem que abandonar, que tem que se arrepender, que o juízo vem, o preço do juízo, né, das escolhas que se faz, não precisa falar. Santuário, para que falar de santuário? Vou falar uma coisa para muitos aqui que não sabem. Dentro dessa realidade aqui, tá? Dessa imagem aqui que a gente está levantando sobre a apostasia. Aqui é onde a gente, aqui no meu bairro, aqui na minha igreja aqui, eu estava fazendo todos os sábados à tarde, com 15 pessoas, membros da igreja, o estudo sobre o santuário, do livro Cristo em seu Santuário, do Espírito de Profecia. E aí, fui chamada pelo líder, que disse assim: você não pode continuar fazendo esse estudo, dê um tempo. Mas é o estudo do santuário, é Bíblia, Espírito e Profecia, é o livro Cristo no seu santuário. Não, você não pode continuar. Entende? Pois é. E aí também rejeitam que deve haver uma distinção entre a igreja do Messias e o mundo. Entre a igreja que cumpre a vontade do Eterno e a igreja que cumpre a vontade do mundo. Então, a gente viu até aqui entender um pouco mais sobre a apostasia, mas não fala só que essa apostasia estava dentro, começou, melhor dizendo, né, a ser claramente vista dentro da união do romanismo com esse falso cristianismo. Mas vamos, olha só aqui. Hoje, muitas igrejas cristãs estão repetindo, ou seja, muitos desses povos, tá? Estão repetindo os mesmos erros proféticos do passado, assumindo as mesmas características do sistema apóstata romano, ainda que com nome e formas diferentes. Observa aqui, com nomes e formas diferentes. Por isso, o chamado de Apocalipse 18:4 é mais atual do que nunca. Sai dela, povo meu. Ó, povo meu.
para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Observa o que tem acontecido, observa o caminho que esse mundo evangélico cristão, estou falando esse mundo o todo, tá? Tem caminhado, como têm sido os cultos, e observa esse chamado. Apocalipse 18:4. Mas aí a gente vê que, dentro dessa realidade, do primeiro ao terceiro século, né, o que aconteceu? A fase da verdade pura. Nos dias dos apóstolos, a igreja fundada pelo Messias, ou seja, aquele povo que era seguidor do Messias, os messiânicos, ou nazarenos também chamado na época, era fiel à palavra. A mensagem do evangelho era pura, simples e poderosa, com base nas escrituras e na salvação por meio de Yeshua. Quando a gente vê a mudança da pureza para tradicionalismo humano agora, a gente vê até nas traduções da Bíblia, né? Mas vamos seguir, a gente chega lá. A tradução da Bíblia que eu falo em relação ao nome do Messias. Ainda que houvesse já alguns erros se infiltrando, Paulo menciona o mistério da iniquidade já operando. A fé apostólica agora era dominante. Esta é a igreja que conheceu plenamente a verdade e a viveu com coragem, inclusive enfrentando fortes perseguições do Império Romano. Isso aí a gente viu também. E o resumo então: a igreja conheceu a verdade desde o Pentecostes até o final do terceiro século. Ela foi fiel, embora perseguida. Observe, ela foi fiel, embora perseguida. A igreja, dentro da realidade do povo fiel. Ela foi realmente fiel, e embora sendo perseguida. A conversão de Constantino no século IV foi o início da apostasia oficial. No ano 313 depois de Cristo, o imperador Constantino se declarou cristão e oficializou o cristianismo no Império Romano com o Edito de Milão. A perseguição acabou, mas o preço foi alto. A igreja começou a se unir com o Estado e a aceitar convertidos pagãos nominais, que não abandonaram seus costumes e crenças antigas. Olha, olha. Começa aí o processo de transigência. A verdade é misturada com o erro. Esse é o ponto de virada. A igreja, esse povo, os fiéis que conhecia a verdade, começa a se corromper, trazendo pureza por poder e influência. E é desse meio que saem os verdadeiramente fiéis, porque ali tinham os fiéis de aparência, de religiosidade, mas que quando viram vantagens, né, em ter essa parceria com o Estado, falou: "Opa, tá bom, vamos continuar, porque a gente não vai perder os benefícios, as coisas que a gente tem". E aí esse povo, que conhecia a verdade, começa a se corromper e trocar a pureza do evangelho por poder e influência. Isso aconteceu, vamos lá. O surgimento da Igreja Romana como sistema apóstata, no século V em diante. Aos poucos, os líderes eclesiásticos se tornaram autoridades políticas. Olha só que confusão. O bispo de Roma ganhou supremacia sobre outros líderes eclesiásticos e passou a ser visto como vigário de Cristo. Doutrinas antibíblicas foram introduzidas. Domingo no lugar do sábado, ou seja, primeiro dia da semana, o dia do sol, no lugar do sábado, para dia de culto, o dia principal de culto, ok? Imortalidade da alma, confissão ao padre, veneração de imagens e etc. A Bíblia foi retirada do povo e substituída pela autoridade da tradição e dos concílios. Opa! Eita! O que o concílio decidiu é a palavra de Deus que disse que escolheu. Autoridade. Vai observando. Resultado:
A igreja que conheceu a verdade tornou-se um sistema apóstata e perseguidor dos verdadeiros fiéis. Quando a igreja romana conheceu a verdade? Ela conheceu a verdade nos primeiros séculos, quando se envolveu com seguidores do Messias. E suas mudanças começaram a ser formalizadas entre o século IV e VIII, mas foram consolidadas na Idade Média, especialmente através dos catecismos católicos. Ela trouxe a apostasia ao longo do tempo, especialmente a partir de Constantino, ao se unir ao poder civil e se misturar com falsos crentes, e incluindo nos cultos pagãos, ou melhor, nos cultos, práticas pagãs. Então, a gente está vendo o caminho da apostasia. E por que se diz que a conversão de Constantino foi falsa? Constantino continuou com práticas pagãs, mesmo após dizer-se cristão. Inclusive, ele manteve o título de Pontifex, não sei se é assim que lê, Maximus, ou seja, sou pontífice máximo, eu sou aquele que faz a ponte entre os povos. Ok. Promoveu a união entre cristianismo e paganismo, permitindo pagãos dentro da igreja sem a verdadeira conversão. Introduziu a mistura da autoridade eclesiástica com o poder civil, um dos grandes passos rumo à apostasia profetizada. Então, ele levou, dentro dessa falsa conversão, muitos do que eram identificados como fiéis, seguidores do Messias, a aceitar, como a gente já viu também, a repetição, aceitar o quê? Doutrinas erradas, ritos supersticiosos, cerimônias idolátricas foram incorporadas ao culto. E aí, ele, por isso é chamado de uma falsa conversão de Constantino. Quando ele viu que quanto mais perseguia os verdadeiros cristãos, quanto mais sangue era derramado, mais surgia crente, ele falou: pronto, não vamos perseguir mais, não, vamos agora nos unir, vamos agora acalmar o negócio aí, vamos parar a perseguição, porque aí facilita para a gente. E aí, esse cristão, esse fiel, começou a aceitar essas doutrinas para ter a média. Sabe aquela política da boa vizinhança? Não, vamos ficar de bem com ele, de boa, porque aí ele agora é nosso amigo. Olha, ele aceitou. Que custa a gente botar uma coisinha aqui? Não é, não, que é isso. E aí a conversão de Constantino foi política, estratégica e não espiritual. Marcou o início da apostasia visível da igreja, que até então sofria perseguições, mas agora passou a ser favorecida pelo Estado, perdendo com isso sua simplicidade, pureza e fidelidade à verdade bíblica. Será que a história não está hoje, em 2025, acontecendo do mesmo jeito? Segundo Pedro 2,20, porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos por elas vencidos e por elas vencidos, o último estado é, para eles, pior do que o primeiro. Isso aqui é muito sério, é para a gente refletir, né? A minha condição, eu conheço a verdade, eu sei da vontade do Eterno, eu estou tendo a luz tem chegado a mim, mas não precisa disso tudo. E aí eu sou vencido por essas corrupções do mundo e vou aceitando e vou participando e vou deixando, porque Deus é bom e é verdade, porque Ele é misericórdia e é verdade, porque somos salvos pela graça e é verdade, mas nada disso me dá o direito de abrir mão do evangelho puro, de fazer a vontade do Eterno. Se eu faço isso, se eu começo, eu continuo participando disso, a minha condição, misericórdia, ó, atual, é pior do que a primeira, quando eu não conhecia nada. Segunda, 1 Pedro 2, verso 9, 10 e 11 diz assim: Mas vós, que conhece a verdade, que quer permanecer fiel pelo poder e força do Eterno, vós sois geração eleita, escolhida, sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que um tempo passado não erais povo, mas sois agora o povo, de novo, de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia.
Muito amados, rogo-vos, como estrangeiros e peregrinos, que vos abstenhais das concupiscências carnais que guerreiam contra a alma. E essas concupiscências carnais estão em todos os sentidos da minha vida. Na adoração, no que eu gosto de ver, assistir, beber, curtir e etc. Hoje, se formos fiéis, se lutarmos contra esse desejo do eu de ser engrandecido, de ter parceria com o Estado para não perder os benefícios, de fazer tudo o que se manda, então eu estou dentro desse povo de Deus. Eu estou dentro dessa geração escolhida, eu não aceito nada disso. Eu quero ir lá para o padrão do céu. Aí sim, eu estou agora dentro desse contexto, nação escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo peculiar, diferente, especial. Para quê isso tudo? Para anunciar os benefícios, os louvores, o amor, os benefícios não, os louvores, o amor daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ok? Então aqui a gente viu bem claro o que é apostasia. E aí foi uma introdução para a gente entender, porque aqui diz assim, ó, o primeiro parágrafo que a gente vai ver amanhã, diz assim, ó, o apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Tessalonicenses, predisse a grande apostasia que resultaria no estabelecimento do poder papal. Declarou que o dia de Cristo não viria sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, ou é objeto de culto, como diz algumas versões. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ademais, o apóstolo adverte seus irmãos que o mistério da iniquidade já opera. Observa, viu? Isso lá, olha quanto tempo atrás. Ele já disse que já opera. Segundo Tessalonicenses 2:7 está essa confirmação. Mesmo naqueles dias, ele viu penetrando sorrateiramente na igreja, ou seja, no meio desses que se diziam fiéis, estava ali o quê, ó? Penetrando sorrateiramente na igreja, erros que preparariam o caminho para o desenvolvimento deste homem do pecado. Entende? Então, a visão que Paulo teve ali, né? O que aconteceu do passado, ele já dizia que este poder do homem da iniquidade já operava naquela época. E aí esse poder diminuiu ou aumentou? Como está hoje a vida do evangélico, do cristão, desses que se dizem fiéis, que negam a escritura, que pisam nas normas do eterno, que não aceitam verdades que estão reveladas aí para qualquer pessoa enxergar, que busca, qualquer pessoa que busca. Eu gosto muito de lembrar que o Cristo, o Messias, falou que aqueles é chegada a hora, agora já chegou, em que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu sempre converso com Célia, com Soninha, que eu creio que independente da maioria seguir lá aquelas dicas, né, para esse conteúdo ser entregue a mais pessoas, que é curtir, comentar, compartilhar, mesmo que ninguém faça isso. Mas esse estudo, esse material, essa luz, como todas as outras luzes da verdade presente, vão alcançar as pessoas que estão buscando adorar em espírito e em verdade. Eu creio nisso. Como eu contei para alguns, eu não sei quantos estavam, quantos viram, o testemunho do irmão aqui, de Itabuna,
dentro do seu sítio, na sua simplicidade e humildade, falando lá todo dia um versículo, uma mensagem, alcançou o pessoal lá no Quênia, que nem fala a mesma língua. Pelo Facebook, esse povo foi alcançado. 180 pessoas estão estudando a Bíblia. Tem até uma campanha, a gente já conseguiu 77 Bíblias, já conseguiu dinheiro, já mandou para o pessoal do Quênia, eles já compraram, tem vídeo já eles agradecendo, e a campanha continua. Então o que que eu quero dizer com isso? Independente de qualquer coisa, abre, Senhor, os olhos meus. Essa deve ser a nossa oração, para a gente enxergar que mesmo vestindo a camisa do cristianismo, da fidelidade, será que nós verdadeiramente estamos sendo fiéis? Ou estamos dentro dessa realidade da apostasia? Eu conheço a verdade, eu conheço, sei da vontade, está revelado, já até li, já fiz ano bíblico 10 vezes, 15 vezes, 30 vezes. Mas isso aqui não é para gente não. A gente agora é graça, entende? Então é bem, assim, importante que possamos pedir ao Eterno para abrir nossos olhos, para que a gente enxergue dentro da realidade de hoje, 2025, aonde é que eu estou me encaixando. Eu estou escolhendo o caminho do cristianismo, de fachada, de religiosidade, mas que está apostatado, que recusou, que recusa verdades bíblicas, recusa seguir a norma alta do céu, ou eu estou no outro grupo. Lembra? A gente viu também no capítulo passado que sempre, ó, sempre tem, parágrafo 13 do capítulo 2. Sempre tem havido duas classes entre os que professam ser seguidores de Cristo. Enquanto uma delas estuda a vida do Salvador e busca ferventemente corrigir seus defeitos e ajustar-se ao modelo, a outra classe, o outro grupo, evita as verdades claras e práticas que expõem seus erros. Não existe terceiro grupo. E aí é onde agora eu vou me encaixar. Pedir, abre, Senhor, os olhos meus e me mostra se eu estou dentro desse povo que está enxergando, que se diz vestir a camisa, cheio de religiosidade, mas não quer deixar os erros, ou se eu estou agora me separando, como fizeram ali no passado, a igreja primitiva, os fiéis do início, para poder seguir e fazer a vontade, adorar unicamente o eterno, o verdadeiro. Não pensa que eu vou ficar no meio que vai vai ser, "Não, aqui tá beleza, aqui eu tô um pé lá, um pé cá, eu tô vendo aqui, mas eu tô cá", não. Fazer isso já é perdição, já é tragédia, ok. Mas então, gente, é isso. Assistam novamente, pesquisem mais sobre apostasia, sobre o significado profundo disso. Peça ao Eterno em oração, em humildade, me mostra se eu estou vivendo uma vida pura, vivendo o evangelho puro, obedecendo por amor e gratidão à graça que me é dada, que me é oferecida. Me mostra onde eu estou, mesmo sendo religioso, ou melhor, sendo religioso, aonde eu estou sendo um apóstata, aonde eu estou recusando as verdades que chegam para mim. Isso é muito sério. É a nossa maior necessidade. Abre, Senhor, os olhos meus. Então, possamos refletir neste dia por que eu fui levada a fazer essa introdução sobre apostasia, para a gente entender o capítulo e enxergar dentro da realidade que nós vamos ler
não como história, mas como exemplo de passos dados por alguns e reconhecer agora que caminho eu estou indo. Eu estou indo no mesmo caminho da apostasia ou eu estou agora indo no caminho desses que não aceitaram essa apostasia, que não viveram essas doutrinas erradas, essas coisas que foram incluídas no povo. Eu estou pedindo a direção do meu líder supremo espiritual no sentido da terra, entendeu? Do meu presidente, do meu pastor, do meu padre, do meu papa, seja lá quem for, ou eu estou seguindo o modelo do mestre, do Messias? É isso que nós temos que pedir para que o Eterno abra nossos olhos. Deixa eu ver aqui, alguém escreveu alguma coisa. Até porque, se você, depois de conhecer essas verdades, permanecer dentro desses templos, não está realmente convertido, está em apostasia. Entende? Então, é isso aí que a gente tem que pedir força para nos posicionarmos. Como Miriam falou para mim ontem, acho que foi ontem, foi amiga que você falou. Amiga, não adianta a gente ter tanto conhecimento e não dar passos em relação a essas verdades. O que adianta? Conhecer isso tudo aqui. Nossa, não perco um culto, não perco um momento de estudo. Está sendo incrível, está sendo profundo, mas eu não tomo passos, eu não me posiciono, eu não tomo decisões para que me leve a verdadeiramente viver tudo que eu tenho aprendido. O que adianta? Não adianta nada. É viver uma vida de aparência, de religiosidade, cheia de coisas que eu faço, que eu participo, que eu estou lá, amém, amém. Dualidade, exatamente, um pelar, um pecar. Eu quero agradar ao eterno, mas também eu quero agradar ao mundo. Entende? Eu quero ficar bonito aqui diante do mundo. Epa, ó, gente boa. Gente boa essa pessoa, tá? Mas também eu vou ficar um pouquinho, deixa eu agradar aqui um pouquinho. E aí é onde está o perigo. Por que que eu quis trazer isso? Fui levada a trazer isso para mostrar que ser apóstata não é sair de uma igreja evangélica e ir para a igreja romana. Não é sair da igreja A para ir para a igreja B. Eu posso estar dentro da igreja que levanta a bandeira da verdade, que levanta, que todas, né, fazem isso. Eu estou falando igreja agora como instituição, mas também povo, né? Porque o povo diz, eu estou na igreja tal, a minha igreja é a verdadeira, a outra é a minha que é a verdadeira, a outra é a minha. Tá bom. Então a sua é a verdadeira, a minha é a verdadeira. Mas dentro dessa verdadeira, o que é que eu tenho que enxergar que está errado para que eu tome uma decisão? Entende? Por isso que o que adora, o que busca, adora em espírito e em verdade, será encontrado pelo Pai. E aí todos no mesmo propósito, como foi na igreja primitiva, estarão recebendo a chuva serôdia, estarão dando alto clamor, e haverá um só rebanho, um só pastor. Amém? Vamos então? Alguém Amém. alguém já está avançado o tempo, né? Vocês têm aí já a atividade de vocês, então isso é uma oportunidade de misericórdia, viu? Vocês lerem, quem não leu ainda, o início do 3º capítulo, tá? Leiam aí do parágrafo 1 ao 5 ao 6, tá bom? E permitamos que sejamos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, e que enxerguemos aonde mesmo em forma de religiosidade, que é triste, não devemos viver em forma de religiosidade, mas devemos viver de fato a vontade do Eterno, as normas dele, e possamos, dentro dessa realidade, enxergar onde um pouco aqui, um pouco ali eu estou apostatando, ou seja, recusando misericórdia. Então, alguém gostaria de orar para a gente finalizar?